Alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua portuguesa, geografia e história. Então, galerinha, vamos lá, abrindo o nosso livrão amigão aqui na página 66, 67, 68 sobre a história em quadrinhos e corrigir as atividades de neologismo, que é facinho. Então vamos lá. História em quadrinhos, né? Nós lemos a tirinha juntos e agora nós vamos corrigir as atividades referente a esse texto. Então vamos lá. 1. Leia essa história em quadrinhos escrita por Laerte. Lola, a andorinha. Pronta, Lola? Sim, Haroldo. 1, 2 e já! 1/1000 de segundo, você bateu o recorde, o banho mais rápido do mundo. Lola, uma andorinha, é a personagem dessa história em quadrinhos criada por Laerte em 2010. Suas histórias são publicadas no jornal Folha de São Paulo. O morcego que aparece nesses quadrinhos é um amigo de Lola. As histórias da Lola estão reunidas em um livro cujo título é o nome da personagem. 2. Essa história tem título? Explique sua resposta. Essa história tem título? Explique sua resposta. Não há um título, apenas a identificação da personagem, né? Então, ó, Lola, a andorinha, mas não tem um título. 3. Quantos quadrinhos foram necessários nessa obra? Quantos quadrinhos formam essa obra? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Vou até pegar aqui, 5. Quais personagens compõem a história? A andorinha Lola e o morcego Haroldo. 5. Onde os personagens estão, ou seja, em que local ocorrem as ações? Em um banheiro. 6. Observe novamente os 2 primeiros quadrinhos. O que o morcego está segurando? Um cronômetro. E sabe o que sobre que aparelho está a Lola? O chuveiro, né? Então o morcego está segurando um cronômetro e a Lola está em cima de um chuveiro. 7. Releia as falas de Haroldo e Lola nesses primeiros quadrinhos. Pronta, Lola? Sim, Haroldo. Ao ler esse diálogo, podemos imaginar que algo foi combinado entre os personagens. O que deve ter acontecido antes das falas? Então, o que a gente deduz? Que eles combinaram aí que ele ia cronometrar o banho da Lola, não é mesmo? Para fazer um teste. 8. Releia agora o segundo e o terceiro quadrinhos. Ó, segundo e terceiro. 1, 2 e... Lola voa do chuveiro até a torneira para começar o teste. O morcego fica bravo com a Lola e pede para ela se apressar. Ou Lola cai do chuveiro e se agarra na torneira. Lola voa do chuveiro até a torneira. B. No alto do terceiro quadrinho, há a fala de um dos personagens. De quem é essa fala? Já! De quem é essa fala e como que vocês descobriram? Essa é aquela questão aqui que eu não vou corrigir, vou esperar para ver o que vocês... Vou até escrever. Corrigir individualmente. Embora eu tenha certeza que vocês acertaram de quem é essa fala e a maneira. 9. Escreva um termo narrativo recontando os fatos que ocorrem entre o primeiro e terceiro quadrinhos. Então, ó, primeiro e terceiro. Então, é com vocês, mais uma vez, corrigir individualmente, ó. As duas aqui, ó. Corrigir individualmente. Quer dizer que eu vou corrigir a de cada um, porque cada um vai contar o que aconteceu do primeiro ao terceiro quadrinho da sua maneira. Então, não existe certo ou errado, a não ser que fuja muito da história que a gente acabou de ler. Página 68. Preencher as lacunas do texto. Cada quadrinho é um registro de um instante da narrativa. Entre um quadrinho e outro, ou seja, entre um momento e outro da narrativa, o leitor precisa deduzir ações que ocorrem com os personagens. 10. Releia agora o penúltimo quadrinho. Já! De quem é a fala que aparece nesse quadrinho? Do morcego Haroldo, não é mesmo? Do morcego Haroldo. E B, o que você imagina que esse personagem faz no momento que fala já?
Bom, eu acho que ele aciona o relógio, né? O cronômetro. Acho que ele dá aquele cliquezinho, né? O cronômetro, ele normalmente vem assim e tem um negocinho aqui em cima. Então, você faz assim, ó, tá. C, por que há um risco branco atrás da andorinha? O que que ele indica? Esse risco branco aqui atrás da andorinha indica o percurso, né? O caminho que ela fez. E D, as gotinhas de água deslocadas do lado direito do chuveiro dão a ideia de que a andorinha foi muito rápido ou de que a andorinha se cansou com o voo? Que ela foi muito rápido, né? 11. Releia o último quadrinho. Nesse momento, o leitor passa a entender o motivo das ações do personagem. Que ação é essa? Que motivo? Tomar um banho rápido, né? E a gente vem estudando sobre o que aqui, quarto ano? Sobre economizar energia elétrica. Então, essa ideia aí da andorinha é boa, hein? Tomar um banho vapt-vupt, assim, passar pelo chuveiro. Nas histórias em quadrinhos, o leitor constrói a narrativa observando tanto a fala dos personagens quanto os desenhos, os quais identificam o local das ações, evidenciam os movimentos dos personagens, revelam os sentimentos e as emoções deles, entre outros elementos. Então, quando a gente vê uma história em quadrinho, a gente tem que observar tudo, né? Cada quadrinho, cada comentário, cada fala, porque tudo isso faz parte da história. Finalizamos essa correção sobre quadrinhos por aqui e agora a gente vai para o neologismo, que é só a página 69 e 70. E a página 70 é pessoal, também não tem correção. Eu vou ler as de todo mundo depois. E aqui da frente, vamos ler juntos mais uma vez. Neologismo. Releia a fala do último quadrinho. Um pedacésimo de segundo. Agora leia essas explicações. Um décimo de segundo corresponde a uma parte do segundo que foi dividido por 10. Um centésimo de segundo corresponde a uma parte do segundo que foi dividido por 100. O que é então um pedacésimo de segundo? Bom, pessoal, aí que entra o neologismo. Não existe cientificamente um pedacésimo de segundo, mas o que a gente pode imaginar? Que essa palavra significa uma parte do segundo, né? Que foi muito rápido. E aí a gente entende melhor o que é o neologismo. É a criação de palavras novas. Como você já viu, em textos literários, os autores brincam com as palavras. Eles podem combiná-las de formas diferentes, explorar seus muitos significados e criar novas palavras. Novas palavras também são criadas para atender às necessidades de comunicação entre as pessoas em diversas áreas, não somente na literária. 2. Laerte criou a palavra pedacésimo da seguinte forma: pedaço, ésimo, igual a pedacésimo. Crie você um neologismo com o mesmo significado. Parte, ésimo. Então, aqui que a gente faz aqui, partésimo. Aqui é uma sugestão do livro. Nem falei, nem é a minha porque é do livro. Partésimo é uma partezinha pequena. E na página 70 vocês podem criar aqui os neologismos, o que vocês quiserem para essa imagem, como eu havia dito. Então não tem correção. Aqui é para vocês usarem a criatividade de vocês, tá bom? E agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, né? Agora que nós acabamos as correções, nós vamos entender sobre vírgula em vocativo, página 71. E é isso. 1. Releia as falas dos personagens. Pronta, Lola? Sim, Haroldo. A. Sublinhe o nome dos personagens. Lola e Haroldo. B. Os nomes identificam a pessoa que fala ou com quem se fala? Com quem se fala, né? Ó, o Haroldo está falando com a Lola e a Lola falando com ele. Então, é com quem se fala. C. Qual é o significado de pontuação que separa o nome da pessoa do restante da frase? Pinte. Então, a gente já sabe que é a vírgula e foi pedido para pintar. Então, eu vou pegar um lápis de cor aqui e vou pintar a vírgula. É
chamado de vocativo o termo ou a expressão usados para se dirigir à pessoa com quem se fala. O vocativo é separado do restante da frase por vírgulas. Menino, venha aqui. Olha o vocativo aqui. Menino, vírgula, venha aqui. 2. Recrie as falas finais dos personagens utilizando vocativos. Então, vocês vão escrever aqui dentro usando vocativos. 3. Escreva uma frase com vocativo recomendando a alguém que os banhos devem ser rápidos. E aí, cada um vai ter a sua, tudo bem? Nessa 2 e nessa 3 também não tem correção, porque é pessoal. Vocês vão poder criar as falas dos personagens de acordo, mas lembrando do vocativo, que é o que? A vírgula. E na 3 também. Na 3 vocês vão recomendar a alguém um banho. Vocês podem escolher o nome. Vocês podem falar, pai, toma banho rápido. Então, ó, já tô dando uma dica. Finalizamos língua portuguesa por hoje. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de geografia. O nosso conteúdo de geografia ó, eu passando para a história. É a correção do geografia na prática, que tem muita coisa pessoal, mas tem coisas que dá pra gente corrigir também. Então vamos lá. O infográfico a seguir, página 32 e 33. O infográfico a seguir mostra o perfil do consumidor digital no Brasil, isto é, das pessoas que realizam compras via internet. Analise-o e responda as questões propostas. Então, nós estamos aqui, consumidor digital no Brasil 2017. Temos gênero, feminino, masculino e a faixa etária. Até 24 anos, entre 25 e 34 anos, entre 35 e 49 e acima de 50 anos. Baseando-se nisso, nós vamos responder A. Quem consome mais produtos via internet, homens ou mulheres? Mulheres. A diferença é significativa? Não, né? Ó, porque 50,4 e 49,96 é uma diferença mínima, né? Então, vamos colocar mulheres. E a diferença é uma diferença mínima. B. Qual faixa etária concentra o maior percentual de compras? Até 24 anos? Entre 25 e 34? Entre 35 e 49 ou acima dos 50? Entre 35 e 49, né? Entre 35 e 49 anos. C. E qual é a faixa etária? E qual faixa etária concentra o menor percentual? Até 24 anos. É o pessoal que menos compra na internet. Página 33. Você e seus familiares já realizaram compras utilizando os meios de comunicação? Quais meios? Bom, eu já fiz compras através da internet e acreditem se quiser, através do telefone. E da televisão também, eu já aluguei filmes através do meu canal, do Now. E, em sua opinião, as compras feitas por meio da internet facilitam a vida das pessoas? Justifique sua resposta. Sim, só o fato de eu não ter que ir até a loja, experimentar ou carregar peso no caso de alimentos e outras coisas, para mim é muito válido. Eu acho que facilita muito, sim, a vida das pessoas. E aí eu também quero ler a opinião de vocês, hein? E aqui no Aprender é Divertido, vocês tinham que encontrar no caça-palavras os meios de comunicação. Nem vou corrigir, porque eu tenho certeza que todo mundo conseguiu achar todos os meios de comunicação. Rádio, jornal, internet, celular, tablet, telefone, internet, revista, carta. Então é isso, pessoal. Na página 34, nós temos a finalização de mais o conteúdo, nosso conteúdo de geografia. E agora a gente vai ler juntos o que a gente aprendeu. Os espaços rurais e urbanos apresentam características próprias e são interdependentes. A relação entre o espaço rural e o urbano inclui a circulação e o fluxo de produtos, informações e pessoas.
A produção, a circulação e o consumo de mercadorias dependem da relação cidade-campo e envolvem variados setores da economia. O trabalho é organizado e distribuído entre os setores da economia e diferentes profissões. Quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. O trabalho e os setores da economia estão em constante transformação. A ciência e a tecnologia vêm automatizando diversas funções dos setores primário, secundário e terciário. As principais relações de trabalho do campo são, geralmente, trabalho familiar, trabalho temporário ou trabalho assalariado. No espaço urbano, a relação de trabalho mais frequente é a assalariada, que ocorre por meio de registro na carteira de trabalho ou de profissões autônomas. A integração entre o espaço rural e o espaço urbano depende da infraestrutura viária e dos meios de transporte, além do transporte de passageiros ao transporte de cargas que permite a circulação de alimentos, matérias-primas e de produtos industrializados. Os meios de comunicação promovem o fluxo de ideias e informações entre o campo e a cidade. E assim finalizamos mais um conteúdo. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de história, que será para as correções das atividades. Primeiro, as páginas 22, 23 e 24 sobre os transportes e depois das páginas 26 e 27 sobre as diferentes formas de ir à escola. Então, vamos primeiro às correções, depois o conteúdo. Então, vamos lá. Página 22. Para que servem os meios de transporte? Para o deslocamento das pessoas, objetos, animais, entre outros. 2. Os meios de transporte da atualidade permanecem iguais ao do passado? A maioria dos meios de transporte se modificou bastante com o tempo, como a gente pode ler no livro, né? Alguns continuam sendo utilizados, como as bicicletas, os carros. Os bondes foram substituídos pelos ônibus, pelos metrôs, pelos trens. 3. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vou até pegar a caneta. A canoa de tronco foi inventada há milhares de anos e foi o primeiro tipo de embarcação que existiu? Verdadeiro. Antigamente, as pessoas mais abastadas andavam em carruagens? Verdadeiro. Os primeiros carros que surgiram eram movidos a gasolina? Falso. O helicóptero foi o primeiro meio de transporte aéreo e foi inventado há 150 anos? Falso. Como que eu sei? Eu reli aqui toda essa parte dos textos. Página 23, eu faço parte da história. É pessoal, mas eu vou responder junto com vocês sobre a minha vida. Qual é o meio de transporte mais utilizado por você e por sua família no dia a dia? Bom, nós usamos carro, ônibus e só, metrô. Eu, infelizmente, não tenho bicicleta, não ando de barco e também não ando de moto. E para viajar, eu uso avião, carro e ônibus. Nunca viajei de trem nem de caminhão. 3. Qual meio de transporte você ainda não utilizou e gostaria de experimentar? Desenhe-o a seguir e mostre seu trabalho aos seus colegas, explicando o motivo da escolha. Bom, eu nunca viajei de navio. Cruzeiros, né? Aqueles cruzeiros pelos mares. Eu tenho muita vontade. Vou desenhar um cruzeiro? Será que eu sei? Não sei desenhar, gente. É isso. Página 24. Vocês tinham que deslocar aqui. Vias de transporte. As vias são locais por onde os meios de transporte se locomovem. Muitos deles trafegam por vias específicas conforme é escrito. Ferrovia, via de ferro ou sistema de transporte sobre trilhos. Rodovia, via por onde circulam os veículos que se locomovem sobre rodas. Ciclovia, via para ciclismo, isto é, bicicletas. Hidrovia, via por onde transitam veículos aquáticos. E aerovia, via por onde transitam
os veículos. Recorte as ilustrações da coluna da esquerda e colhe-as no quadro que correspondem à vida de cada transporte aéreo. Essa parte aqui eu não vou corrigir porque é óbvio, vocês conseguem fazer sozinhos. E aí depois a gente estudou sobre diferentes formas de ir à escola. Nós vimos as formas e foi pedido para vocês fazerem as atividades das páginas 26 e 27. Vamos corrigir juntos agora? Então vamos. Atividades. Complete corretamente a frase utilizando as palavras do quadro. Então nós temos direito, crianças, Brasil, escola, ir todas. E como que fica essa frase? Todas as crianças no Brasil têm direito de ir à escola. E aí, explorando os documentos. Leia o relato de Joana Zucoloto Matos sobre quando ela ia à escola, no fim da década de 1950, na cidade de Colatina, interior do Espírito Santo. Demorava uns 40 minutos até chegar à escola. Ia caminhando um tempo. Ia com minha irmã, a Aurora. No final, no último ano, fui sozinha. Era de manhã, às 7 horas. Tinha que estar lá. Subia um morro, depois passava numa mata, passava por um cafezal e depois chegava à escola. Então, olha o relato da Joana. Segundo o relato, como a senhora Joana ia para a escola? Caminhando. Ela ia sozinha ou acompanhada? No começo ela ia com a irmã Joana, no último ano sozinha. C. Por quais lugares ela passava até chegar à escola? Por um morro, por uma mata e por um cafezal. 2. Pergunte a um adulto como ele ia à escola quando era criança. Compartilhe com a turma o que você descobriu. E você, como vai à escola? Descreva os lugares por onde passa. Dessa número 2, 3 e 4 pessoal, eu vou ler com muita atenção a de cada um. Eu vou falar sobre a minha experiência agora. Bom, eu sempre estudei perto de casa, então eu ia a pé para a escola. Nos primeiros anos eu ia acompanhada da minha mãe. A partir da 5ª série eu ia sozinha. Então assim, do pré até o 4º ano, a minha mãe me levava e me buscava todos os dias na escola. A partir do 5º ano, eu ia e voltava sozinha. E aí veio de vocês, e os lugares por onde eu passava era um bairro residencial, então eu passava por muitas casas, por muitas ruas, pequenos comércios. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre os transportes na história do Brasil. Páginas 27, 28, 29... 30, 31, até a gente chegar nas atividades aqui que serão as últimas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo por aqui, pessoal? Nós estamos terminando mais um conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Já que a gente corrigiu as atividades de história, né? Já finalizamos o conteúdo de geografia, vocês têm pouquíssima coisa para fazer de língua portuguesa. Eu vou deixar essa aula de história para o próximo dia, junto com a correção de inglês e mais uma correção de inglês, combinado? Então, leiam com atenção os textos do Transporte na História a partir da página 27 até a página 32 e façam as atividades. As atividades da página 33, depois eu vou corrigir, tá bom? Então, vocês têm bastante conteúdo por aí. Vou retomar aqui com vocês. Página 20, leitura e atividade das páginas 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.